Olá, olá a todos os internautas, psicólogos. É uma honra muito grande poder ter essa oportunidade de trocar ideia com tanta gente a respeito de um assunto que me cativa tanto, que é a psicologia, as comunicações e a interferência da psicologia dentro desse mundo. Nós falamos hoje de uma diversidade enorme de acontecimentos que acontecem numa velocidade extremamente superior àquela que nós assistíamos até algumas décadas atrás, e por isso acredito eu que o profissional de psicologia não pode simplesmente se fechar no seu mundo, se fechar no seu gueto e falar: olha, eu detenho esse conhecimento aqui, eu detenho esse tipo de instrumento, então com eles eu vou ser capaz de conseguir um determinado sucesso em prol das pessoas. O nosso sucesso ele está fundamentalmente ligado à satisfação e ao bem-estar das pessoas com quem temos a oportunidade de trocar ideias, de trabalhar junto. Pessoas, instituições, grupos, é importante que a gente esteja ciente disso. O mundo hoje vai numa dinâmica muito grande e nós temos que aos pouquinhos ir além um pouco daquele conhecimento técnico que nos é dado desde os primeiros anos de estudo. Hoje a psicologia abrange outros caminhos. O meu nome é Guilherme Davoli, sou psicólogo, consultor educacional e empresarial. Estou situado no meu trabalho aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, mas tenho tido a grata satisfação de poder percorrer diferentes cantos do país e conversar com profissionais de outras áreas, trocar ideias com esses profissionais, o que tem me enriquecido muito em todos os aspectos, além inclusive da vida profissional, muito também na vida pessoal. Acho importante que durante esse bate-papo que nós vamos estar desenvolvendo, que vá ficando cada vez mais claro o fato de que nós sim contribuímos muito com o nosso conhecimento, com o nosso esforço, com as técnicas que conhecemos e estudamos, mas nós também temos muito a aprender com aquilo que outros profissionais da medicina, profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, administração, tudo o que eles podem nos trazer vai nos agregando, e é no conjunto desse agregar de informações, de troca de informações que temos que estar crescendo. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, já dizia: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer os seus próprios medos. Conhecimento nunca é demais, e quanto mais a gente tiver, menos medo a gente vai ter de se colocar diante das novidades que virão pela vida. Vamos partir para esse nosso bate-papo. Quando pensamos no tema ajuste a comunicação para conectar-se, talvez a primeira ideia que venha é de que nós estamos falando das conexões via internet, das conexões que a tecnologia tem exigido de tanta gente. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, para essa conversa da gente não se perder, de lembrar que conexão não é uma palavra nova. Conexão ela está sendo utilizada de forma diferente, apropriada sem dúvida, mas de forma diferente. Conectar-se é uma palavra antiga. Estar conectado a alguém é estar em sintonia com essa pessoa. Estar conectado é você estar se ajustando a essa pessoa. Me lembra até aqueles rádios bem antigos que não tinham botões em que a gente apertava e trocava de estação, e a gente tinha que ir virando devagarinho até pegar a melhor posição para assistir na TV a melhor imagem, no rádio o melhor som, para captar a estação da melhor maneira possível, com o auxílio de antenas e às vezes com o auxílio até de um bombril pendurado na ponta. Conexão, procurar a melhor forma, o ajuste mais adequado. Um pai se conecta ao filho quando ele simplesmente chega e primeiro entende a língua do filho. E se ele tem 2 filhos, e se ele tem 3 filhos, a língua de cada um desses filhos. Conheço pessoas que sabem falar português, inglês, espanhol, talvez até mandarim, que sabem falar uma série de línguas diferentes. Não conhece a língua de seus familiares, a língua de seus amigos, a língua de seus colegas de trabalho, e aí nessa hora muitas vezes tropeça na relação, e por isso mesmo muitas vezes acaba no consultório tentando dizer pra gente que se sente deslocado, que se sente sozinho, porque não conseguiu comunicar-se da maneira mais adequada, da forma que fosse mais objetiva. Ajustar a comunicação, em primeiro lugar, ler a outra pessoa, compreender a outra pessoa, observar nessa outra pessoa quais são as características chaves dela, e a partir daí se preocupar muito em tentar entrar naquele mundo, naquela linguagem. Não dá mais para imaginar
que um profissional de psicologia que vai conversar com um adolescente extremamente ligado em videogame, ele simplesmente chega para o jovem e fala assim: não, eu não entendo nada de videogame. Você não precisa jogar videogame, você não precisa nem gostar de videogame, mas você precisa saber que eles existem, você precisa saber quais são aqueles que estão mais em uso no momento atual. E se o menino traz uma ideia, pô, vamos dar uma pesquisadinha, fala, o que será que ele quer dizer com isso? Porque se ele olha para mim e fala, pô, esse cara deve ser um ET, ele está fora do planeta, ele não fala a minha língua, não vai dar para eu conversar com ele, tá? Conexão. Conexão é a forma melhor que existe, ou talvez a única, da gente conseguir fazendo as pessoas se relacionarem nesse mundo em que a gente fala tanto de que as pessoas não se relacionam mal. Às vezes a gente fala muito de que falta afeto, mas para o afeto acontecer eu tenho que compreender a linguagem. Foi-se o tempo em que o doutor fulano de tal era tão especialista naquele assunto que qualquer coisa que ele dissesse as pessoas diriam amém e aceitariam. Foi-se o tempo em que algumas pessoas procuravam o fulano da farmácia que tinha uma mão santa e que aí ele dava o remédio certo e curava todos os problemas. Hoje não dá mais simplesmente para falar aquele psicólogo é formado numa grande universidade, aquele profissional ele tem um ótimo diploma, inclusive ele fez um período de residência maravilhosa, aquele profissional experimentou uma determinada condição muito adequada, muito legal quando ele esteve fora do país numa determinada atividade. Essas coisas são bacanas, são importantes, mas é o dia a dia. O meu próximo atendimento é que é o importante, e não aquele que eu fiz, aquele que deu certo, o diploma que eu experimentei. Precisamos estar o tempo todo em ação, precisamos estar o tempo todo assimilando diálogos novos, informações novas, experiências novas, e com essas experiências fazer a diferença. Falar difícil no passado já deu status a muita gente. Ser alguém que usava expressões técnicas para explicar um determinado quadro é algo fantástico, mesmo que aquela pessoa à sua frente saísse de lá com a sensação de que estava diante de um semideus, mas sem entender absolutamente nada. A questão é outra. Eu preciso relacionar, porque a partir daí nós vamos pensar juntos. A psicologia é pensada junto com aquele que está à sua frente ou com aquela instituição que está à sua frente, mas pensada junto com os parceiros. As parcerias são muito legais, né? É muito bom quando diante de um trabalho de educação, eu não falo assim, olha, aqueles educadores vão trabalhar com determinada área, a fonoaudióloga vai resolver aqueles problemas e eu da psicologia vou resolver esses daqui. Não! A gente vai se juntando, a gente vai se ajustando e a gente vai principalmente aprendendo a falar a língua do outro. A gente vai aprendendo até a utilizar ferramentas que vêm da outra profissão, mas que não são prisioneiras daquilo. Eu não posso ser prisioneiro do meu conhecimento. Eu tenho que deixar esse conhecimento andar, esse conhecimento fluir, para que outros venham. Olha, não se esqueça de uma coisa, hein? Ideia talvez seja uma das poucas coisas que quando a gente troca com alguém, a gente não perde a própria. Quando você troca de carro, você perde o teu antigo. Quando você troca uma revista, você perde a tua antiga. Quando você troca uma ideia, você continua com a tua e absorve as ideias novas, propostas novas, e isso vai enriquecendo a nossa condição enquanto ser humano, enquanto profissional. Hoje um profissional que faz diferença no mercado é aquele que está sempre atento para prestar atenção nos erros que cometeu para que não aconteçam mais, a prestar atenção nos acertos que teve para tentar repeti-los e, dentro do possível, desenvolvê-los de forma mais adequada. Sabe, o profissional ele tem que abrir esse processo por uma questão fundamental. Até algumas décadas, o que a gente assistia de uma forma assim bastante comum eram as pessoas tendo seus grandes amigos, suas grandes amigas, as pessoas confiando nas outras com uma facilidade extremamente maior do que vemos hoje e talvez até assustadora para alguns mais novos que duvidam que isso existe. Hoje, por uma série de motivos que levaria horas aí para a gente poder conversar e discutir, as pessoas vão se afastando, vão pensando de forma extremamente individualista e dentro desse quadro de grande individualidade, essencialmente estão deixando de confiar no outro. O que é um perigo enorme, já que o ser humano, por não ser perfeito, ele sempre depende dos complementos,
daquilo que o outro pode oferecer para ele, daquilo que o outro pode trazer para enriquecê-lo no dia a dia. E muitas vezes essa pessoa vai até um consultório de psicologia porque ela quer encontrar no psicólogo a pessoa para trocar essa ideia. Erradamente, ela quer encontrar no psicólogo um amigo para ajudá-la. Lógico que nós sabemos que nós não somos amigos, nós nunca fomos amigos e nem devemos usufruir disso. Mas também é muito errado quando ficamos técnicos demais, distantes demais, e aí não nos envolvemos em todos os aspectos, em todas as formas. Pensar sobre isso é interessante. Pensar sobre isso faz com que a gente cresça, olhe de outra maneira e comece a observar que eu faço muita diferença no mundo de alguém que está à minha frente, quando eu, de posse do meu conhecimento técnico, da ética que é exigida por ele, eu me dou o direito de utilizar outras ferramentas que vão facilitar a comunicação. Um grande profissional é alguém que não tem medo de ir além do óbvio, que não tem medo de estar sendo julgado porque ele pôde colocar um posicionamento. Não para fazer a cabeça, entre aspas, da outra pessoa, mas para ajudar o outro a pensar além daquele mundo isolado, daquele mundo que ele está criando e que muitas vezes vai deixá-lo sozinho. Pensa nisso. Vamos caminhando e pensando um pouco mais sobre o meu trabalho no dia a dia, o quanto que ele pode fazer de diferença, não apenas para a pessoa que está à minha frente, mas para todo aquele conjunto de pessoas que anda ao redor desse indivíduo que eu acabei de conhecer. O quanto que o meu trabalho, ele não é um trabalho que cria milagres, mas que ele pode auxiliar bastante para que essas conexões comecem a se estabelecer e que as conexões comecem em nós, entendendo cada vez mais um pouco o outro, a forma como o outro se comunica. Um ponto muito interessante dentro desse tema é nós observarmos o fato de que para ter foco em alguma coisa, tanto requisitado nos dias de hoje, tenha foco para isso, tenha foco para aquilo, eu preciso em primeiro lugar me desfocar das outras coisas, né? Às vezes eu sou bombardeado com tanta informação, e não estou falando apenas da internet, mas no dia a dia, na conversa com os amigos, na televisão, tá? Que eu acabo me perdendo e eu não sei exatamente o que é prioritário, quais são as primeiras coisas que precisam ser resolvidas. Grava isso. Para ter foco, primeiro eu preciso desfocar. Quer dizer, eu tenho muita coisa para estudar, muita coisa para conhecer, muita coisa para resolver, inclusive com relação ao meu trabalho, inclusive com relação aos atendimentos que me aguardam. Mas eu preciso, em primeiro lugar, parar para pensar, bom, o que é mais importante para que eu possa ir desfocando outras coisas. Tem uma reunião lá daqui a 2 semanas, vamos pensar nela daqui mais alguns dias, vamos deixar ela para depois. Eu ia comprar tal coisa hoje, vai me tomar um tempão, mas será que eu vou precisar dela? Não vou, deixa para depois. Eu tenho 7 telefonemas que disseram que são urgentes, aí eu vou dar uma olhadinha, não, tem 2 aqui que são mais importantes, os outros eu separo um pouquinho. Porque a gente vai entrando nessa coisa da correria e a gente entra numa verdadeira doença, um quadro patológico em que parece que eu tenho que abraçar todas as coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que estar o tempo todo sintonizado em todas as coisas, e isso é impossível. Lembra quando eu falei do rádio antigo, né? Uma estação de cada vez. Aliás, é horrível, né? Quando às vezes você está numa estrada ouvindo música no teu carro e começa uma rádio meio que a invadir o espaço da outra e você fala, cara, isso está perturbador, vamos procurar uma que está sintonizada melhor. É melhor trabalhar uma ideia de cada vez. E esse é um exercício que para o psicólogo, especialmente aquele que trabalha dentro do consultório, é muito complexo. Né? Você está trabalhando e saber que nesse momento eu estou com atendimento X, não é hora de pensar no atendimento Y, nem nos problemas do atendimento W. Eu preciso me concentrar no X, para depois me concentrar no Y, depois no W, ou seja lá em qual for, inclusive para depois ter um tempo para eu me concentrar na minha própria história, me concentrar dentro das minhas necessidades enquanto ser humano, enquanto pessoa. Desfocar do restante. Cuidado para não ser tão moderno a ponto de você querer abraçar o mundo e não conseguir ter objetividade. Nós precisamos sim divulgar o nosso trabalho,
nós precisamos levar até as pessoas informações, nós precisamos sim utilizar o máximo de ferramentas para que essa comunicação seja verdadeira, mas é fundamental que essas ferramentas sejam usadas uma a cada tempo, uma de cada vez, se complementando dentro de um padrão lógico e não simplesmente sendo atiradas sem muito objetivo. Não adianta pensar dessa maneira. No momento em que parece que tudo é imediato, essa ideiazinha de uma coisa de cada vez pode parecer pré-histórica até, mas ela nos ajuda a voltar a repensar a vida com um olhar mais humano, aquele olhar que a gente precisa estar o tempo todo relembrando a pessoa que nós estamos atendendo. Ninguém aqui é robô. Por mais que algumas empresas até tentem fazer isso, as grandes já entenderam que o bom trato com o funcionário faz com que as coisas andem melhor. As grandes instituições estão cada vez mais por dentro da ideia de que alguém que se sente feliz, satisfeito no seu ambiente, esse alguém vai produzir mais frutos, vai ter mais qualidade de vida e vai dar respostas mais positivas, inclusive para essa estrutura toda que está aí à sua frente. Dados são importantes e precisamos pensar em 3 deles, com calma, com serenidade, com tranquilidade. Vamos lá. Os 3 dados que acabei de citar, 3 pontos que me parecem fundamentais, eles passam por coisas que podem parecer simples demais, mas que muitas vezes até pela simplicidade não prestamos atenção. Item número 1. Além de conhecer a linguagem do outro, além de me esforçar para compreender por onde anda a forma de expressão e de sentimento da outra pessoa, eu tenho me preocupado claramente em saber qual é a minha linguagem, quais são as minhas angústias, quais são as minhas inseguranças, por que diante de determinadas situações eu sofro tanto, por que diante de determinadas situações eu tento dar explicações muito teóricas, como se eu tivesse 24 horas por dia sendo julgado pelo mundo. Item número 1, eu sei qual é a minha língua? Porque se eu não souber vai ser difícil de eu começar a me adaptar a falar a língua do outro. Item número 2, os meus posicionamentos profissionais, eles realmente estão voltados para essa disposição da ajuda ao outro, da troca ao outro, do apoio à pessoa que nos procura, não como uma caridade de maneira alguma, não como um protecionismo de maneira alguma, mas de algo que é sincero. Eu quero o crescimento do outro, e quero o crescimento do outro dentro de valores que ele compreenda, dentro daquilo que ele busca, não que eu vou estar impondo o tempo todo. Ou em alguns momentos eu me prendo tanto aos riscos, aos erros, aos procedimentos éticos que podem me engessar, que aí eu me mantenho distante demais. Entendo, obviamente, que cada linha tem a sua conduta, cada profissional tem a sua conduta, mas não podemos deixar de pensar no quanto que o profissional da área da psicologia, esse profissional que se predispõe a auxiliar o outro a sair, às vezes, de um casulo que está amarrando, de um engessamento que está complicando o alcançar de um determinado grau de felicidade, esse profissional ele precisa, desde que não saia dos trilhos éticos e desde que não saia dos trilhos profissionais, ele precisa expandir a comunicação, e para isso eu preciso sorrir mais, eu preciso ter um posicionamento que faça com que o outro realmente se sinta confortável e confiante com a minha presença. Tem hora até para ser duro, mas isso eu só posso ser se eu souber trabalhar a outra pessoa dentro de uma serenidade, dentro de um ambiente onde essa pessoa realmente se sinta bastante importante. E terceiro item, essas tais ferramentas diferentes que eu falo tanto em buscar e que em determinados momentos eu cito como aquilo que vem de outros profissionais, será que eu também tenho buscado em coisas simples do dia a dia, como uma revista, como num filme, como num romance, como na leitura para aqueles que creem do próprio texto bíblico? Até que ponto eu tenho utilizado outras ferramentas que servem para a minha vida pessoal e isso tem favorecido o meu envolvimento com aquela pessoa ou às vezes até com aquela instituição
que eu trabalho, aquela instituição que eu sou inserido. Muito importante. Adequar a linguagem é você estar sem medo de conhecer essa linguagem. Eu não sou muito bom em línguas estrangeiras, mas dentro do pouco que conheço, consigo perceber a diferença entre o tal do inglês americano e o inglês da Inglaterra, o inglês britânico, né? São nuances, são pequenos detalhes, mas que podem fazer muita diferença. É o português do Brasil e o português de Portugal que tem uma série de características diferentes. De maneira geral se comunicam bem, mas os pequenos detalhes chegam a atrapalhar e em alguns casos até a gerar algum tipo de mal-entendido. Preocupar com os pequenos detalhes. O porquê que aquela pessoa usa determinada postura, determinada palavra, mas não se esqueça lá no item 1. E a minha postura, como é que está? A minha postura está afastando o outro? E o uso das minhas palavras, como é que está? Então, conhecer a minha própria língua, para a partir daí poder me aventurar, no bom sentido dessa expressão, no conhecer a língua do outro. Segundo lugar, parar para pensar se o meu posicionamento é realmente voltado ao outro naquele momento que eu estou lá. Como um arquiteto, que ele não constrói a casa que ele acha mais bonita, mas ele deve construir a casa que tem muito mais a ver com as ideias, com os sonhos daqueles que vão morar lá dentro. Como um enfermeiro que, entendendo a dor que o outro está tendo, ou até a dor daquela própria injeção que ele vai aplicar, ele tenta conversar com calma para amenizar o sofrimento. E como até um garçom, que quando é competente, ele faz com que as pessoas se sintam dentro da própria casa. Esse aspecto não diminui em momento algum a competência profissional da pessoa. Esse aspecto faz com que esse profissional seja melhor quisto e a partir daí as coisas possam caminhar da melhor forma possível. E o terceiro item, como nós acabamos de falar, essa questão que eu acho bem bacana, bem agradável, inclusive, que é a questão de eu poder estar mexendo com as pessoas, calmamente com as pessoas, de eu estar trabalhando as pessoas a partir de ferramentas novas. E que coisa, né? No mundo atual, as ferramentas novas brotam 24 horas por dia. A letra de uma música, o texto de uma poesia, o conteúdo de um livro de suspense, uma cena de um filme, essas coisas são suficientes para que a gente possa, às vezes, trazer exemplos extremamente sérios, marcantes e que toca a outra pessoa e ela compreende. Essa linguagem que vai muito além da objetividade, porque atinge a pessoa como um todo, essa linguagem metafórica, isso é muito bacana. Rubem Alves, recentemente falecido, entre várias de suas ideias, várias de suas colocações, ele tem uma informação bastante bacana quando ele diz assim: não existe pessoa distraída, existe pessoa atraída por outro mundo. Não existe pessoa que não está nem aí para nada, não existe pessoa que não quer saber disso ou daquilo, não existe pessoa que não está simplesmente dando atenção para alguma coisa importante. Existe pessoa que está tão perturbada por uma série de informações externas, inclusive algumas agradáveis, que ele não consegue fixar no mundo atual. Houve uma época em que alguém procurava um profissional de medicina, procurava um profissional da psicologia, procurava um profissional da odontologia, apresentava um problema e prestava muita atenção naquilo que estava ouvindo, porque se aquele problema era fundamental, a resposta seria fundamental para ele. Hoje, muitas vezes, a pessoa procura um determinado profissional, leva um determinado problema, e quando esse profissional está passando para ela algumas interpretações sobre aquele quadro, a pessoa fala: o que você disse mesmo? A pessoa está longe. Você fala: pô, mas a pessoa não está prestando atenção. Não, ela está extremamente carregada de outras informações. A criança de hoje, independente da faixa etária, ela tem um volume de informações tão grande que chega a ser assustador. Você, que talvez seja um pouco mais velho, aqueles que estão aí com mais de 40 anos, talvez percebam isso com mais facilidade. Há poucos anos atrás era comum os filhos
estarem se aproximando dos pais para ouvir um assunto, e os pais ficavam quietos, olhavam feio, alguns até castigavam os filhos e diziam, isso é conversa de adulto, e os filhos ficavam revoltados. Eu me lembro da minha revolta infantil com relação a isso, né? E hoje a gente fala, não, os filhos precisam saber de tudo. E aí passa a ser um problema. Talvez naquele passado, dentro de uma ignorância, mas que fez bem para muita gente, pais sem querer diziam, filho, você tem 7 anos, brinque com alguém de 7 anos, tenha problema de 7 anos, porque quando chegar aos 12, você vai brincar com gente de 12 e ter problema de 12. Quando chegar aos 16, vá conviver com a turma dos 16 e ter problema de 16, até chegar à tua fase adulta. Hoje nós encontramos jovens bastante novos, encontramos adolescentes, crianças que carregam, além dos seus próprios problemas, das suas próprias inquietações, eles estão carregando inquietações do pai, da mãe, do personagem da novela, da televisão. Bom, é isso, né? No mundo em que a gente tem tanta informação, em que a gente fala tanto na importância da mídia, a gente fala tanto das pessoas estarem se conectando por diversos caminhos, e infelizmente estamos vivendo uma crise dessa comunicação verdadeira. Estamos vivendo uma grande crise do posicionamento e da identidade das pessoas. Precisamos então, enquanto profissionais, mas antes disso, inclusive, enquanto pessoas mesmo, nós precisamos estar cada vez mais focando, buscando a forma mais adequada de atingir a outra pessoa, porque de forma geral, todas as outras pessoas, jovens, adolescentes, crianças, adultos, mesmo aqueles aparentemente muito tímidos, todos querem ser ouvidos, todos querem estar experimentando um contato novo. Quando a gente acerta essa veinha da comunicação, as coisas facilitam e, sem dúvida, todo mundo tem muito a ganhar. Temos, então, o excesso da informação, mas não temos a qualidade da informação e nem o volume que deveríamos ter para que isso pudesse funcionar realmente bem, tá? O que a gente precisa? Captar tudo. Captar tudo. Pega tudo que for possível de outras profissões, pegue tudo que for possível por outros caminhos, experimente isso e aí selecione. Selecione porque o ser humano, quando ele, de posse do seu conhecimento padrão, seleciona outras informações, ele vai se qualificando, ele vai experimentando mais sabores, mas ele vai conhecendo essas características e aí ele pode ter uma visão diagnóstica muito mais bacana sobre as pessoas que estão à sua volta e qual a forma mais adequada de intervir nesse ou naquele momento. Nós temos que sair de um engessamento que nos foi imposto por anos e anos de uma rigidez profissional, e tenho observado isso, inclusive em outras profissões, tenho observado isso em vários campos, tá? E estamos partindo para um mundo mais criativo. Uma criatividade não louca, não uma criatividade que me permite fazer o que der na cabeça, não. Uma criatividade com bastante responsabilidade, uma criatividade com critérios, uma criatividade que respeita aquilo que é legal, aquilo que nos é posicionado, mas que usa os espaços. Psicólogos, nós não podemos ser tão tímidos a ponto de às vezes ficarmos reduzidos a um cantinho. Nós estamos nos envolvendo com o mundo e estamos sendo muito ouvidos. Quando eu comecei a minha carreira ali na década de 80, as coisas eram bastante diferentes. O psicólogo não tinha essa possibilidade que ele tem hoje de realmente se comunicar, trocar ideias. Muitas vezes ele chegava a não ser muito respeitado, e a gente tem visto aí no passar dos anos uma mudança bastante grande. Hoje as pessoas querendo ouvir a nossa opinião, querendo debater com a gente alguns critérios. Me parece que as pessoas estão descobrindo que existe duas psicologias. Existe a psicologia como profissão e existe a psicologia como uma instituição de conhecimentos que está aberta ao mundo. E muita gente quer conhecer isso. Infelizmente, algumas pessoas usam a mídia para usar uma psicologia de botequim, né? Como se aquilo fosse a grande verdade. Nós sabemos que a psicologia não é assim, não. Ela é para ser colocada para andar, mas ela tem que ser pensada caso a caso, não é uma coisa jogada de qualquer maneira. E somos nós, os profissionais, que temos que deixar isso muito claro, sabe? O segredo não é ir respondendo a pergunta de todo mundo no meio de uma reunião de amigos. O segredo é ouvir muito, aprender muito,
falar a hora que sentir que faça necessário uma colocação, e aí as coisas andam muito, muito bem. Vinícius de Moraes, o poeta que nos deixou já há alguns anos, e em uma de suas músicas mais conhecidas ele diz assim: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ter mais, mas sabe menos do que eu. É o Vinícius falando: olha, não adianta viver muito, não adianta viver anos e anos e anos sendo sempre a mesma coisa. A gente precisa estar vivendo, experimentando, ter essa coisa das sensações à flor da pele, para que elas possam ser usadas a qualquer momento em prol de todo mundo que esteja à nossa volta, em prol de todas as pessoas que passem por nós. A clínica do psicólogo, o escritório do RH, a sala que você trabalha, muitas vezes solitário, algumas vezes na companhia de alguns colegas, ela é um lugar de vida, é um lugar onde as coisas acontecem. Ela não é um isolamento. Mesmo quando a gente fala: olha, estou aqui trabalhando na internet, cara, você não está trancado ali olhando para a tela de um computador, você está entrando frente a frente com pessoas, trocando de ideias com as pessoas, você está tendo uma oportunidade de mexer com alguma coisa que está acontecendo do outro lado. Isso é muito vivo, extremamente vivo. Estar sozinho dentro da própria sala para estudar é estar como um atleta se aquecendo para um jogo que é constante, um jogo de 24, 48 horas ou muito mais, em que a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passe, nem qual vai ser o próximo passo. Nós não sabemos o que vem pela frente. É importante ajustar de maneira melhor possível a nossa comunicação, para que a gente consiga ir se conectando com pessoas de diferentes idades, com diferentes credos, pessoas com diferentes dificuldades, inclusive para que a gente possa, ao fazer esse trabalho com o indivíduo A, estar se preparando ainda mais para o indivíduo B, para o indivíduo C. A cada momento que nos é dada a oportunidade de conhecer alguém, conhecer uma nova história, nós estamos abrindo um livro que não somos os escritores, mas que podemos andar junto com o escritor, pelo menos por um tempinho, para que ele possa fazer o seu texto da melhor maneira possível. A vida é de cada um, o trabalho é de cada um, mas em tudo que a gente puder receber colaboração e colaborar é fundamental. Então, por favor, não tenha medo de ouvir opiniões contrárias, não tenha receio de crítica, não tenha receio de pessoas que chegam e às vezes até satirizam alguma coisa ligada à nossa carreira. Não se preocupe com isso, né? Não se preocupe com essa ideia que alguns têm de que nós simplesmente estamos conversando com os outros, porque conversar com os outros talvez seja uma das maiores dádivas que nós temos, não apenas nós psicólogos, mas nós seres humanos. Infelizmente, grande parte das pessoas está parando de conversar, vive em monólogos, monólogos e monólogos, ou só falando, ou às vezes simplesmente não se posicionando diante de nada, acenando apenas com a cabeça. Olha, é muito bacana, foi assim, agradabilíssimo ter essa oportunidade de conversar um pouquinho, de passar um pouco do que eu acredito. Eu fico completamente à disposição de todos aqueles que estão participando desse evento. Deixo à disposição de vocês meu site, que é o meu próprio nome, www.guilhermedavoli.com.br. Deixo o site para a gente trocar ideias e continuar se conectando. Tem muita coisa para ser aprendida. Eu não sou uma voz da verdade, eu sou mais uma das vozes. Você que está aí me vendo é uma outra dessas, e vamos nos conectar a muitos outros para que a gente possa ajudar da melhor maneira possível as pessoas que passam pelo nosso caminho. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.